Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a minha redação do Enem e a nota que eu tirei. Eu fiz um vídeo, o meu segundo vídeo aqui do canal, falando sobre dicas de como fazer a redação do Enem. Eu utilizei essas dicas na minha redação e a devolutiva que eu tive, enfim, a resposta que eu tive sobre essas dicas que eu utilizei foi animadora de uma certa forma. Eu gostei bastante. Eu tirei 840 na redação do Enem. Eu acredito que eu podia ter ido melhor, feito uma redação melhor, mas acabou que eu fiquei nervoso durante a prova às vezes tem aquela tensão, às vezes você esquece de colocar algum acento, alguma pontuação que você coloca errado, também acontece, ou seus próprios argumentos, enfim, era um tema que eu não tinha estudado sobre a redação do Enem. Eu também fiz um vídeo falando sobre ela, comentando a redação do Enem, mas agora eu venho falar para vocês a minha nota na redação. Eu tirei 840. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no curso que eu quero, que é psicologia, na faculdade pública, mas psicologia ou economia, mas eu vou tentar na privada pelo ProUni, que também é um programa que o governo oferece, então eu vou tentar também. E se eu não conseguir, eu continuo em filosofia, que é um curso que eu gosto muito e sou bem feliz fazendo esse curso. Então, gente, na minha redação eu coloquei aquilo que eu já havia comentado com vocês nos vídeos anteriores, que era sobre o indivíduo não fazer e não usar a sua bússola interna, sua bússola e balança interna para poder agir em suas ações dentro da sociedade. Eu aprendi esses argumentos nas aulas de filosofia com a professora no cursinho, e eu lembro que eu comentei com vocês que esse método de redação ele fazia ele valia para uns 90% de todas as redações que você for fazer. E sim, deu para fazer na redação do Enem e deu para fazer também na redação do vestibular da faculdade UESB, que eu fiz recentemente também, que o tema foi o preconceito tem cura. E se você for pegar novamente, é sempre uma questão que envolve o indivíduo, ou seja, uma escolha do indivíduo, que ele age assim porque ele tem algum déficit de alguma coisa, enfim, ou porque ele quer. E ele não consegue ponderar e nortear suas ações. Foi isso que eu falei para vocês nos últimos vídeos e que deu super certo. Porque se você for parar para pensar, todos os temas das redações eles são uma problemática, por exemplo, preconceito, racismo, intolerância religiosa, homofobia, enfim, eles são temas que envolvem um indivíduo com outro e uma problemática, ou seja, por que aquele indivíduo tem essa problemática? Porque ele não faz uso da sua bússola e balança interna, que é um conceito da filosofia super válido e que vale e que cabe. Por que aquele preconceito persiste? Porque no terceiro parágrafo da sua redação você tem que colocar o porquê que aquela problemática continua, por que ela existe. E basicamente foi isso que eu tentei fazer na minha redação. Deu super certo. Eu também citei na minha redação do vestibular sobre o livro O Processo, de Franz Kafka. Eu ainda vou ter a minha nota da redação. Eu acabei fazendo a mesma estrutura de redação a que eu fiz para o Enem, eu fiz para o vestibular. Eu acredito que as Aí eu sei que a estrutura de redação para o vestibular ela é um pouco diferente, ela não envolve que você tem uma proposta de intervenção, ela não existe, a não ser que se peça, mas eu acho que não é o caso. E e é isso, pessoal. Tipo, eu só vim mesmo comentar minha redação com vocês. Eu tirei 840 e eu acho que é super válido vocês começarem a estudar redação, porque eu vi que muitas pessoas tiraram uma redação de 500, 600 e me perguntaram por que elas haviam tirado esse tipo de redação, essa nota na redação. E eu acredito que eles não focam
num sentido da redação. Eu aprendi que para sua redação ficar boa, você tem que colocar no papel, colocar na sua redação aquilo que está no seu pensamento. Porque, por exemplo, a gente tem que pensar que o corretor ele não sabe nada sobre o assunto. Ou seja, às vezes a gente sabe um conceito, só que sabe só na nossa cabeça e esquece de colocar ele no papel. E não chega a uma conclusão certa, tipo, os seus argumentos ficam muito vagos, ficam muito simplórios, e isso não pode acontecer. E quando eu falo a questão de não chegar a um ponto fixo na redação, por exemplo, você fala sobre preconceito. O preconceito tem cura, mas a pessoa fala sobre o preconceito. Não, por exemplo, foca em um preconceito, por exemplo, homofobia, preconceito contra o casamento homoafetivo, preconceito contra religiões de matriz africana, preconceito contra nordestinos, enfim, preconceito os variados tipos de preconceitos. É uma pena que existam, mas existem e a gente tem que na nossa redação falar, por exemplo, eu vou falar sobre os preconceitos que o povo, que é o pessoal do Nordeste sofre em relação ao resto do Brasil. Eu vou focar nesse tema sobre o preconceito. Se você for focar no preconceito de homofobia, bom, foca tipo nos transexuais, que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, foca num tema, foca numa parte. Eu sei o quanto é difícil isso acontecer, mas a partir do momento que eu comecei a focar em um tema, minhas notas na redação subiram bastante. E isso é muito legal. Você começa a redação, ela não é tão livre quanto a gente pensa. Por exemplo, a gente pensa que eu vou fazer uma redação, eu posso colocar o que eu quiser sobre aquele tema. Não. Quando você começa a estudar redação e a fazer redação, você vê que é uma coisa muito estrutural. Você não pode fugir daquilo. Se você fugir, você está fora. A sua nota vai abaixar. É uma coisa que não é tão livre para você. Tipo, não é o seu pensamento 100% ali, a gente sabe. Mas acontece, é a vida, a gente não pode mudar isso, mas a gente pode se adequar para tirar uma boa nota e passar aí na faculdade, que é o que todo mundo quer. Então é isso, pessoal. Eu só vim mesmo comentar minha redação do Enem com vocês. E se vocês quiserem, eu posso dar mais dicas sobre redação. Eu comecei a tirar notas boas a partir do momento que eu estudei, a partir do momento que eu fui atrás das redações. Então, dei uma lida nas redações nota 1000 que saem, tem umas redações que saem no Guia do Enem, Guia do Estudante. Eles fazem uma série das redações nota 1000. Deem uma olhadinha e estudem bastante. Eu posso fazer novos vídeos também sobre redação do Enem se vocês quiserem. E é isso. Tchau.